Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 7, depois do 11 ao 15. Ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. É necessário refletir sobre essas palavras com grande atenção, lendo e relendo várias vezes. A luta não é tanto com os perseguidores externos, mas com o pecado que está dentro de nós. O pecado é um erro que necessita de correção e ninguém gosta de ser corrigido. Aqui está o problema. A correção em si é um bem, porque endireita o nosso caminho e nos faz chegar mais perto de Deus, que tanto amamos. Mas o nosso orgulho ferido nos faz olhar mais para a humilhação do que para Deus. Dessa maneira, se desmascara e se purifica a nossa atitude interior. A correção não para quem ama de verdade, mas acende ainda mais o seu amor. Da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige aquele que Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata, pois qual é o filho a quem o Pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A realidade do castigo de Deus precisa ser bem entendida. Antes de mais nada, é necessário se lembrar de que tudo nasce do amor, porque Deus é amor. É somente amor. É um Pai carinhoso, cujas entranhas vibram de compaixão, como bem explicam os profetas. Mas nada há de mais exigente do que o amor. Poderíamos dizer que o castigo nada mais é do que um amor exigente. Quando amamos uma pessoa, não ficamos indiferentes à resposta que ela nos oferece. Não é a mesma coisa amar e não amar. Irmãos, existe um só caminho para a felicidade. É o mesmo caminho do amor. Quem escolhe o amor é feliz, quem não ama será sempre infeliz. Não existe possibilidade de um egoísta ser feliz. Não há como se afastar de Deus e ser feliz. Esta é a verdade que explica o castigo. Quem escolhe o mal será sempre infeliz. Esta é uma lei fundamental, inscrita no coração do homem. Se encontra a felicidade somente em Deus, somente no amor. Porquanto o ser humano busque loucamente o prazer no pecado, só encontrará depressão e desespero. Essa é a lei do universo e da história. Não há como criar uma outra lei. Você é livre de escolher o mal, mas não de evitar a infelicidade que o mal te traz. É isso que a Bíblia chama de castigo.
Não tem como você usar crack e querer que o teu físico continue perfeito, que a tua família te ame. O crack te leva para as cracolândias da vida e para a solidão infernal deste lugar. Você ficará sozinho para sempre. Não há como usar droga e ser feliz. Antes ou depois, o castigo desta escolha cairá em cima da nossa cabeça, e fomos nós mesmos que o procuramos. Não é tanto Deus que castiga, mas nós que nos castigamos nos afastando de Deus, nos afastando do amor. O castigo é uma graça que nos acorda para que não aconteça pior. Existe também o castigo eterno, que é a escolha de ficar para sempre longe de Deus, e isso cria um sofrimento impensável. Dói menos queimar vivo nesse mundo do que a alma queimar no fogo do inferno. Diz o Papa João Paulo II: ao mal moral do pecado corresponde o castigo que garante a ordem moral no mesmo sentido transcendente em que esta ordem foi estabelecida pela vontade do Criador e Supremo Legislador, que é Deus. Daqui se segue também uma das verdades fundamentais da fé religiosa, baseada igualmente na revelação, ou seja, que Deus é juiz justo e que dá um prêmio ao bem e castiga o mal. Vós, Senhor, sois justo em tudo o que fazeis. Todas as vossas obras são verdadeiras, retos são os vossos caminhos. Todos os vossos juízos se baseiam na verdade, e tomastes decisões conforme a verdade em tudo o que fizestes. Sim, em verdade e justiça, nos infligistes todos estes castigos por causa dos nossos pecados. Encontramos esse trecho no livro de Daniel e é citado por João Paulo II na Salvifici Doloris, no número 10. No Antigo Testamento, abundam os exemplos de castigos da parte de Deus, que tem tanto o caráter medicinal quanto a finalidade de comunicar a justa retribuição da parte de Deus pelo pecado. Entre eles, podemos mencionar a destruição de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, a ameaça de destruição de Nínive, as pragas do Egito, o castigo de Davi por ter cometido adultério e assassinato contra o hitita Urias. E o Novo Testamento não é diferente. São Paulo, por exemplo, diz que aqueles que recebem indignamente a Eucaristia são castigados com doenças e inclusive com a morte. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe seu próprio castigo. Por isso há entre vós muitos doentes e muitos fragilizados, e não poucos morrem. Nos Atos dos Apóstolos se menciona também o castigo do terrível Herodes. Assim encontramos em Atos capítulo 12, versículo 21-23. No dia combinado, Herodes, vestido com as vestes reais e sentado no seu pódio, os incentivava, enquanto o povo aclamava: voz de Deus, não de homem. Imediatamente, o anjo do Senhor o feriu por não ter reconhecido a glória de Deus, e morreu devorado por vermes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem encontra Jesus, encontra o caminho e a vida. Jesus é amor e é verdade. Segure as duas mãos de Jesus. Uma se chama verdade e a outra se chama amor. Uma e outra vão sempre juntas, e não podemos mutilar Jesus e nem ignorar a verdade. O livro de Provérbios tem uma catequese muito completa sobre a correção. Yahvé corrige aquele que ama, tal qual o pai corrige o filho querido. E ainda, o homem mau cai nos próprios erros que ele comete
e é capturado pelas cordas de seus pecados. Ele morrerá por falta de disciplina. Olha como é forte esta frase. Ele morrerá por falta de disciplina. Todos os que vêm para a Missão Belém escolhem fazer guerra aos seus defeitos e vícios, ao homem velho, e decidem se revestir do homem novo. Por isso, as repressões da disciplina são o caminho da vida, como fala Provérbios 6:23. E mais ainda, o caminho da vida é ter disciplina. Quem despreza a correção cai na ruína. Provérbios 10:17. Miséria e vergonha para quem foge da correção, mas aquele que acolhe a correção é honrado. Quem poupa uma chinelada ao filho o odeia, mas quem ama o castiga. Provérbios 13:18-25. Não seja como o cavalo e o burro que só se dobram com cabresto e rédeas. Quem detesta a correção morrerá. Provérbios 15:10. Não podemos esquecer que a raiz de todos os vícios e de todo o pecado é um orgulho doentio, que devemos matar todo dia. Por orgulho, Adão e Eva pecaram e não obedeceram à ordem do Senhor, como vimos ontem. Portanto, vamos nos colocar na atitude certa, aprender dos erros e não permanecer fechados, continuando a pecar. Enriquecidos por essa reflexão, vamos ouvir novamente essa palavra. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige aquele que Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata, pois qual é o filho a quem o Pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Vamos parar um pouco e sublinhar as frases que mais nos iluminam nesse momento. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito.
Vamos refletir e enxergar quais castigos existem na nossa vida. Qual é o caminho que eles nos ensinam? Como podemos trilhar o caminho de Deus sem nos desviar? Vamos refletir mais um pouco sobre como podemos colocar em prática este nosso propósito. Firmai os joelhos enfraquecidos. Paz e alegria a todos. Ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Paz e alegria a todos. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito.
Espírito